Vamos lá então. Muito bem, meus amados, eu gostaria de começar esta nossa relação com os estudos de hoje, porque nós estamos hoje entrando numa visão abrangente sobre a palavra de Deus como fonte de mudança para a nossa vida. Nós muitas vezes não entendemos o quanto ela é poderosa para transformar e para mudar verdadeiramente a nossa vida. E eu gostaria de sugerir aos irmãos de início, logo de começo, que você faça um comparativo. Todos nós que aqui estamos somos cristãos, eu sei disso, mas eu gostaria que você fizesse um comparativo do que você era antes de conhecer a palavra de Deus, antes de se relacionar com ela, e o que você é hoje, o que você sente hoje, como é que você está hoje, como é que está a sua relação com você mesmo, se a mudança foi grande, efetiva, se ela foi eficaz, ou se você não sentiu mudança nenhuma. Se o caso for esse, de se relacionar com a palavra de Deus e não sentir mudança nenhuma, você precisa voltar a se empenhar mais nessa relação com Deus. Você precisa voltar verdadeiramente a se tratar, a buscar mais comunhão com o Espírito Santo, a ler mais, a buscar entender mais, porque a Bíblia Sagrada, ela não é a fonte de mudança para a nossa vida apenas, mas ela é a fonte de transformação do nosso ser. Então nós precisamos verdadeiramente buscar. Todas as descrições que nós vemos por aí, acadêmicas e de estudo, colocam o ser humano como o alvo principal do socorro de Deus. Como alvo principal do socorro de Deus. E verdadeiramente nós somos esse alvo principal. Mas muitas pessoas, pasmem, algumas delas até cristãs mesmo, elas ainda se indagam se a Bíblia verdadeiramente ela tem resposta para todos os problemas que nós temos, para todas as áreas da nossa vida. E o Salmo 119, versículo de 97 a 105, ele afirma que sim. Então nós vamos fazer a leitura, que é a sugestão da revista da Escola Bíblica para a nossa aula de hoje. Salmos 119, versículos de 97 a 105. Ó quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu sempre me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vocês me desculpem até a dificuldade de fazer a leitura, mas eu, quando estou estudando, eu vejo algumas versões da Bíblia e aqui eu acabo tentando, quase que misturando elas, não é verdade? Acabo fazendo uma pequena mistura e me atrapalho, eu me corrijo, volto para o texto que foi sugerido na lição, e assim nós vamos. Mas vai dar tudo certo no final, dá tudo certo. Bom, meus amados, nós que temos o testemunho do Espírito Santo em nossas vidas, nós temos certeza de que a Bíblia Sagrada é verdadeiramente a palavra e a vontade de Deus para cada um de nós, para mim, para você, e que ela verdadeiramente, ela sim atende e abrange todas as áreas da nossa vida. Por quê, meus amados? Porque ela tem a autoridade divina intrínseca nela. É Deus falando, e Deus falando, essa palavra ela se torna inerrante, infalível e imutável, como nós já vimos em estudos passados. Nós não podemos esquecer nunca que ela é preservada na sua integralidade
por Deus durante todo o tempo, não foi por um pequeno período, foi todo o tempo, pela eternidade, a sua palavra, ela vai ser preservada, vai ser cuidada, não é verdade? Somente os céticos mesmos, aquelas pessoas que não acreditam em nada, muitas vezes só neles mesmos, eles alegam que a palavra de Deus se perdeu no tempo, tentando acrescentar até que alguns intelectuais estão ao longo desse período, desse relacionamento com a palavra de Deus, tentando a todo tempo reconstruir textos. E nós já aprendemos que não é assim, que não funciona dessa maneira. Quando nós explicamos sobre os escritos e a sua preservação, nós falamos sobre Esdras, o governador, 430 a.C., e também sobre a apostolicidade no Novo Testamento. Nós explicamos como é que foi feito toda essa preservação, todo esse cuidado. Nós falamos sobre os copistas, falamos sobre os escribas e também sobre a transmissão oral, através da história, através de todo o tempo. Então a transmissão iniciou-se lá no fim, oralmente, depois vieram os papiros, os pergaminhos. Nós já falamos sobre tudo isso e não convém nós continuarmos deglutindo esse mesmo ensino, esse mesmo tratado que nós já tivemos. Nós aprendemos Paz do Senhor, Lucas, bem-vindo, viu? Deus abençoe. Nós aprendemos, meus amados, que a bem-aventurança, já aprendemos que a bem-aventurança, ela não está apenas em você conhecer as Escrituras, ela não está apenas em você ler as Escrituras, mas está na prática das Escrituras. Nós temos que ler, aprender, entender, nós temos que deglutir aquilo tudo, pensar e nós temos que praticá-la. Tiago, ele nos diz assim, que nós devemos ser praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes. Tiago 1, versículo 22. O próprio Jesus Cristo, ele nos disse, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Bem-aventurado nós seremos se nós fizermos, se nós praticarmos a palavra de Deus verdadeiramente. Isso está em João 3, versículo 17. Portanto, meus amados irmãos, a Bíblia, ela é o alicerce para a construção do nosso eu. Não sei se eu vou me fazer entender, mas ela é o alicerce da construção do nosso eu. Nós nos tornamos aquilo que a Bíblia nos apresenta. Procure nos escritos mundanos, nos escritos do mundo, nos escritos aí, nas literaturas que nós temos aí, algo que possa acrescentar em nós o tanto que a palavra de Deus nos acrescenta. Paz do Senhor, pastor Gilson. Deus abençoe, viu? O senhor quer falar alguma coisa? Paz do Senhor, desculpa o atraso aí. Não, só seguir, tá bom? Obrigado, pai. Imagina, Deus abençoe. Como eu falei, então, meus amados, é isso. A Bíblia, então, ela se torna e ela é o alicerce para a construção do nosso eu. É através dela que nós nos constituímos como ser humano, não melhor do que ninguém. Muitas pessoas, às vezes, interpretam de uma maneira errada. Nós não queremos, através da Bíblia, ser melhor do que ninguém, mas nós vamos nos tornar muito melhor do que tudo aquilo que nós poderíamos ser sem conhecer a Bíblia, sem estudá-la, sem meditar sobre ela. Nós precisamos entender que a Bíblia Sagrada vai formar o nosso caráter, ela vai formar a nossa personalidade, ela vai adequar o nosso temperamento, transformando e mudando o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, o nosso modo de ser. Nós não podemos nunca esquecer, meus amados, que tudo isso, essa formação de caráter, isso tudo vai se tornando dentro de nós aquilo que Deus nos proporciona através dele, unicamente através dele, a sabedoria, porque essa vem exclusivamente de Deus. Essa sabedoria, ela só se fundamenta na palavra de Deus e na palavra praticada por você. É através da sua prática que você vai adquirir sabedoria, que você vai aumentar o seu conhecimento. Nós temos que aprender que a palavra de Deus é a nossa prioridade, pois estamos relacionados com ela verdadeiramente. Se nós formos ver o Salmo 1,
O Salmo 1 nos traz assim: bem-aventurado, meu amado, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então nós temos que ter prazer em nos entronizarmos com a palavra de Deus, de estarmos ali lendo, pensando, raciocinando, estudando a palavra de Deus e aprendendo. Efésios nos alerta que nós não devemos viver como gentios vivem. Não devemos viver como eles vivem, porque eles vivem numa inutilidade absurda de pensamentos. Os pensamentos deles são inúteis. E nós, amados irmãos, nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz. Nós não somos da noite. Então, nós, como filhos da luz que nós somos, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Nós precisamos, pela sua palavra, nos submeter à vontade de Deus através da sua palavra. Nós precisamos praticar a sua palavra e nós precisamos escolher verdadeiramente o bom caminho. Nós precisamos escolher o bom caminho. E não é somente escolher e trilhar este caminho. Nós precisamos nos abastecer de todas essas informações, nos abastecer de sabedoria, da sabedoria advinda de Deus e nos preparando, ensinar o caminho de amor a todos aqueles que nos circulam, aqueles que nos rodeiam, a nossa família, aos nossos amigos, aos nossos irmãos. Nós, nutrido pela palavra de Deus, meus amados, nós aprendemos a resistir ao diabo e permanecer longe do pecado. E assim nós vamos ter argumentos para lutar e para poder, resistindo a tudo isso, passar para as pessoas que estão em comunhão conosco, que têm uma relação conosco. Nós vamos aprender a lidar com todas essas situações e a falar com essas pessoas. Nós teremos poder, o poder do Espírito Santo, quando nós nos tornamos resistentes ao diabo e permanecendo verdadeiramente longe de todo esse pecado. O Espírito Santo nos torna fortes, nos traz resistência. E nós precisamos entender, amados, que nós temos vários inimigos, não é verdade? O pecado é um dos maiores inimigos que nós temos, além, muitas vezes, de nós mesmos e de pessoas que estão perto de nós, como nós vimos na doutrina de ontem, através da explanação do pastor Gilson. Então, nós já ontem começamos a ser preparados para isso. Nós, muitas vezes, somos o nosso maior inimigo e aqueles que estão próximos também, isto além do pecado. Sem a prática e o conhecimento da palavra de Deus, meus amados, sem estarmos verdadeiramente relacionados com Ele, com a sua palavra, com o Espírito Santo, nós nos destruiremos. Estaremos nos destruindo, nós estaremos nos maltratando, nós estaremos nos punindo. Como é que eu vou dizer para os irmãos? É como tentar lutar contra alguma coisa sem fundamentar. Sem fundamentar. É uma luta que nós vamos entrar num confronto já derrotados. Se nós não estivermos com a palavra de Deus intrínseca dentro de nós, nós não tivermos com essa relação, nós vamos lutar sem fundamento nenhum. Nós podemos até entrar em confronto, mas nós vamos já entrar derrotados. Já nós, tendo a palavra de Deus como alicerce, como base para a nossa jornada, jamais nos faltará o socorro prometido por Ele. Nós teremos assim a base, nós teremos os fundamentos, nós teremos os motivos, e nós estaremos completos, teremos a sabedoria que nos leva a agir com muita prudência, evitando muitos danos, coisas causadas por uma vida vivida assim ao acaso, por ocasiões e por decisões precipitadas, ocasiões e decisões precipitadas. Paz do Senhor, Pedro, Deus abençoe, bem-vindo, viu? Paz do Senhor, obrigado. Amém. Os valores cristãos, amados, só para tentar trazer para vocês um entendimento que nós já passamos nas aulas passadas, mas voltando um pouquinho para isso, os valores cristãos, eles são permanentes. Nós falamos isso nas aulas passadas. Eles são imutáveis, nós sabemos disso, eles eram aplicados antigamente, mas também são aplicados hoje. E nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, você tendo base,
você tendo base. Paz do Senhor, pastor Laio, Deus abençoe. Nós já iniciamos, viu? Bem-vindo. Então, meus amados, nós temos base, nós temos estrutura para podermos falarmos essa palavra de Deus e sabendo que ela não voltará vazia. O cuidado que nós devemos ter, na verdade, não é no nosso relacionamento com a palavra de Deus, não é com relação a dúvidas naturais que nós temos com certas coisas. Essas nós vamos esclarecer com os nossos pastores, com os nossos professores. O cuidado maior que nós temos que ter é com as pessoas. Nós precisamos nos cuidar com relação às pessoas. Pastores ou não pastores, que de alguma maneira eles tentam adequar a palavra de Deus àquilo que eles querem. Nós estamos bem alicerçados com relação a isso, não através somente da Bíblia, mas através dos ensinamentos que nós recebemos do nosso pastor. E o cuidado que nós devemos ter com essas pessoas é porque elas tentam de toda maneira convencer o mundo cristão da necessidade do quê? De atualizar a Bíblia. Eles esquecem que o autor da Bíblia é Deus e que a sua palavra ela é eficaz para sempre, mas eles estão ali, eles não perdem a oportunidade de estar tentando entrar. Essas pessoas, ou seja, são, na verdade, estudiosos, tendenciosos, que se baseiam em uma hermenêutica marxista, numa hermenêutica ideológica, feminista. Esses querem fazer com que a Bíblia os agrade, eles querem fazer que a Bíblia preencha o seu próprio ego. Então eles querem manipular as pessoas através de uma pregação desvirtuada, de uma palavra desvirtuada. Eles tiram a pessoa da verdadeira palavra. Esse é o cuidado maior que nós devemos ter. Ou seja, eles querem fazer com que as pessoas os apoiem e que a palavra de Deus também deformada vá de encontro a adaptação que eles buscam para poder atender os seus desejos. Eu fico até revoltado com essas coisas. Com relação a isso, eu teria muita coisa para falar, mas é bom a gente se calar. O sábio, ele às vezes, ele se acha sábio, não o sábio. A pessoa às vezes se acha sábia e ela fala com exagero. Eu prefiro me calar, porque eu sei que eu não tenho sabedoria o suficiente para entrar nesse caminho. Mas eu sou totalmente contra e eu tenho um amargor dentro de mim com relação a essas pessoas que fazem isso. Palavra de Deus, meus amados, nós não podemos esquecer nunca, voltando ao nosso assunto principal, que ela é o caminho para a eternidade, ela é o caminho para um bom relacionamento, ela é o equilíbrio necessário para que nós, seres humanos, nos acrescentemos ali, possamos crescer na presença do Senhor e obter a sabedoria que provém de Deus e não dos homens, principalmente desses que nós já citamos agora há pouco. Nós precisamos, portanto, meus amados, ser como são os bereanos, que eles conferiam se as palavras dos homens levadas a eles coadunavam com o texto sagrado. Eles iam lá e faziam a leitura do texto e faziam o confrontamento, meditavam sobre aquilo. Mas precisamos entender, amados, que os homens ele adquirem o conhecimento. Já falei isso hoje para vocês, mas a sabedoria ela vem de Deus. E tentando trazer um pouco de entendimento da diferença, porque muitas pessoas acham que o conhecimento é a mesma coisa que sabedoria, mas não é. A sabedoria, ela é a habilidade para você usar aquele conhecimento que você adquiriu. Então, é a habilidade para que você possa usar aquele conhecimento. Bom, resumindo, vamos tentar fechar resumindo. Conhecimento ou inteligência é a capacidade que você tem de sair de um problema, de resolver esse problema. Então, isso com conhecimento e com inteligência você consegue sair do problema, você pode resolver alguns problemas. Já a sabedoria, na verdade, ela é o dom que nós recebemos de Deus para que nós não entremos em um problema, para que nós evitemos esse problema. Então, nós vamos estar assim, nos antecipando, nós vamos estar acrescendo coisas inimagináveis no nosso conhecimento, no nosso coração, na pureza do nosso relacionamento com Deus.
Porque nós precisamos verdadeiramente ter essa pureza. Ter essa pureza. Portanto, meus amados, leiam sempre a Bíblia pedindo a Deus discernimento e sabedoria, como fez Salomão. E lembre-se sempre que com a sabedoria vem a glória e a honra, pois o resultado é para esta vida. Você ser sábio, o resultado já vem para esta vida terrena e vai por toda a eternidade. Não se esqueça que eu acabei de falar que nós vamos evitar muitos problemas agindo com sabedoria, com sabedoria. E assim, amados, eu gostaria de acrescentar para os irmãos uma coisa bem simples que eu pensei hoje durante o dia de falar. Eu acho muito simples até para passar através desse meio, mas eu acredito que vai ser muito, muito fácil de vocês entenderem, né? A Bíblia, eu quero trazer para os irmãos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus para todos os cristãos e ímpios, pessoas que não são cristãs, elas têm que se apresentar, elas têm que vir, têm que ler, têm que entender e aprender a Bíblia. Nós devemos entender a Bíblia e usar ela, sim, como uma cartilha de ensinamento, de estudo, de análise, buscando nela e aplicando em todas as situações da nossa vida com sabedoria. Eu lembro quando eu falo sobre cartilha, era isso que eu ia falar, que eu ia trazer uma coisa tão simples, mas eu vou falar. Vocês lembram da cartilha Caminho Suave? Eu acho que os mais velhos aqui lembram. Nossa, aquilo era tão bom. Nós aprendíamos muito com aquilo. Caminho Suave, você pegava aquela cartilha e você ia passando por ela, etapa por etapa, até você conseguir chegar no fim. E nós precisamos entender e aprender que nós precisamos dessa cartilha, nós precisamos das cartas que foram escritas por Deus, nós precisamos da palavra de Deus escrita, nós precisamos da Bíblia Sagrada, nós precisamos, sim, meus amados, sim, porque sem o conhecimento não temos como praticar, e sem praticar nós não vamos adquirir sabedoria. Sem praticar nós não vamos adquirir sabedoria. É com a prática que nós aprendemos que nós não podemos, por nós mesmos, achar o que nós queremos. Nós não podemos decidir e achar aquilo que nós queremos. Nós precisamos aprender a buscar a nossa correção na palavra de Deus. Na palavra de Deus. O texto de Provérbios 3, no versículo 7, ele nos ensina que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Nós temos que temer ao Senhor, né, e nos apartarmos do mal. Isso será saúde para o nosso umbigo e será medula para os nossos ossos, né? Romanos 11:3, ela fala da profundidade e das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Nós devemos aprender e praticar a palavra de Deus com temor e com tremor, meus amados. Este é o princípio básico da sabedoria. E estas palavras, a gente muitas vezes na igreja, o pastor falando, eu falando, ou uma pregação que você escuta, nós ouvimos muito temor e tremor, falar sobre temor e falar sobre o tremor que nós devemos ter na presença de Deus. E o princípio da sabedoria nesta palavra, ela nos traz que elas não estão ligadas ao medo de castigo nenhum. Essas palavras não estão ligadas ao medo do castigo, mas sim ao medo de causar um desgosto ou de causar um aborrecimento a Deus. Então o temor e o tremor é neste sentido. Nós não podemos causar desgosto nem aborrecimento a Deus. Então nós temos que verdadeiramente temer e tremer sobre aquilo que nós estamos lidando, sobre aquilo que nós estamos falando, sobre aquilo que nós estamos estudando, sobre aquilo que nós estamos aprendendo. Por isso que nós devemos ter muita atenção, muita atenção. Nós jamais, meus amados, devemos esquecer da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele é quem vivifica a palavra e que as inspirou. E é Ele que vai te alimentar e vai me alimentar na mesma proporção que Ele é alimentado. Da mesma proporção que Ele é alimentado.
porque você deu uma lida na Bíblia e você parou de meditar, parou de pensar, parou de praticar, não que o Espírito Santo vá se afastar de você, mas ele vai deixar de falar com você, ele vai deixar de te lembrar, vai deixar de te dar o entendimento. Então, na mesma proporção que ele é alimentado, ele vai te alimentar. Não necessariamente somente assim. Não necessariamente somente assim, mas o Espírito Santo, ele é movido pelo seu empenho, ele é movido pela sua entrega, pela sua leitura, pela sua prática verdadeira, eficaz e contínua da palavra de Deus. Nós precisamos aprender, meus amados, a verdadeiramente, verdadeiramente abrir as portas do nosso coração. Aliás, não somente abrir, mas nós precisamos aprender a escancarar o nosso coração, nós precisamos entregar a chave do nosso coração para o Espírito Santo, nós precisamos aprender e permitir que a sua ação venha sobre nós, venha sobre a nossa vida, e assim nós vamos viver a eternidade, meus amados irmãos, a partir de agora, desde já, desde esse minuto, desde o momento que você se entrega verdadeiramente a Deus e ao Espírito Santo, não permitindo influências mundanas. Não permitindo influências mundanas. O texto de Tiago 1, 5 e 6, ele deixa claro que se algum de vós tem falta de sabedoria, tem que pedir a Deus, tem que buscar, tem que procurar, porque ele dá isso liberadamente para todos, ele não vai nunca te jogar na cara. Nós precisamos pedir isso, amados, de uma forma verdadeiramente tendo fé. Nós precisamos não duvidar, não ter dúvida, nós precisamos verdadeiramente estar relacionado com o Espírito Santo. Do contrário, nós seremos levados como as ondas do mar, de um lado para o outro, lançado para toda a parte. Estaremos como um barco à deriva, totalmente desgovernado. E isso pode nos trazer vergonha em algum momento. Por quê? Porque nós estaremos rejeitando a palavra de Deus. E quando nós rejeitamos a palavra de Deus, nós vamos ter muitas dúvidas, nós vamos ter muitas indagações, contestações, como nós vemos aí através dos ímpios, através de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, pessoas que ainda não se colocaram na presença de Cristo. Muitas pessoas estão aí pelo mundo perdidas, procurando, e nós estamos aqui sentados falando conosco mesmo. Nós precisamos tornar isso uma coisa mais abrangente. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, ela funciona. Nós precisamos levar a palavra de Deus ao mundo. Isto é uma questão de crer, é uma questão de ter fé. Nós não podemos relativizar de maneira nenhuma a palavra de Deus e a sã doutrina da igreja. Nós precisamos nos lembrar sempre que a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. E ela continua, como nós já aprendemos nas aulas passadas, ela continua inerrante, infalível, imutável e foi devidamente preservada. Como nós já falamos nas aulas anteriores, eu acredito que já tenha falado hoje também para os irmãos, são coisas que eu gosto de afirmar para que os irmãos gravem bem nos seus corações, e todas as dúvidas a respeito pode me perguntar, a gente vai buscar a resposta. Não tendo, nós falamos com o nosso pastor e ele com certeza nos auxiliará e acrescentará bastante coisa nos cultos de doutrina. Nós precisamos sempre, meus amados, cuidar de uma maneira absoluta do nosso ser, entendendo sempre que a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. E é por estes e outros motivos que nós entendemos a palavra de Deus como uma palavra impositiva. Impositiva, não no sentido de imposição, como nós vemos muitas pessoas não aceitam, não leem, mas impositiva no sentido de que ela é assertiva, impositiva no sentido que ela é verdadeiramente infalível. Nós, como cristãos que temos esta relação com a palavra, nós a conhecemos e a recebemos desta forma. E, sendo assim, ela é um benefício ao nosso conhecimento, é um acúmulo de conhecimento. Este acúmulo não é o saber
não é aprender, esse acúmulo não é simplesmente guardar. Se você simplesmente sabe, aprende e guarda, você vai estar criando em você mesmo aí uma obesidade intelectual, não está sendo usada para nada. Na verdade, essa relação com a palavra de Deus, ela tem que transbordar através de você e alcançar as outras pessoas. Há necessidade de que haja um transbordamento, você derrame isso, você tem que se tornar um multiplicador, você tem que levar isso aos outros seres humanos, como nós somos e estávamos perdidos, eles também podem estar perdidos e necessitando apenas de uma palavra para que eles sejam encontrados. Uma palavra. Sobrevirá a nós assim, meus amados irmãos, agindo a prosperidade, ou seja, a construção do eu, uma maturidade mental, uma maturidade espiritual. Você forma o seu ser em torno da palavra de Deus, você se abastece dela e você verte de você esta palavra para as demais pessoas. É isso que Deus está buscando em nós. É essa a transformação que Ele nos pede. Você poderá sim, desculpe, você poderá sim causar esse transbordo através das pessoas. Eu estou aqui passando para os senhores, vocês passarão para outras pessoas e assim nós falaremos. Alguns com mais eloquência, outras com menos. Eu gaguejo um pouco, mas eu falo e não vou parar de falar de Deus. Em hipótese nenhuma, de maneira nenhuma, eu vou parar de falar de Deus. Poderá sim ocorrer em nossas vidas o que muitas pessoas buscam. Muitas pessoas, elas buscam o quê? Prosperidade material. Isso é o que muita gente busca nas igrejas. Muitas pessoas vão lá iludidas. Não iludidas pelo não cumprimento de Deus ou por não se cumprir, mas iludidas porque eles vão buscar e querem aquilo. Simplesmente eles querem aquilo, eles não querem mais, eles não querem se dedicar, não querem se empenhar. Então eles buscam desesperadamente no mundo, né? E este é o critério que Deus não vai usar para prosperar ninguém. Ninguém não vai prosperar. O saber é o que verdadeiramente importa, meus amados. É o saber que verdadeiramente importa. Aqueles que verdadeiramente se entregam a Deus, eu busco isso constantemente, não sei se eu estou próximo, mas a busca constante, ela está na relação com o Espírito Santo. Então essa busca ela está nessa relação com o Espírito Santo que te restaura, ele faz você andar pelas veredas da retidão, como diz a palavra de Deus, ou seja, ele faz com que nós andemos com prudência, amados. Ele nos ajuda a calcular ali mais ou menos os nossos passos, né? E quando eu falo de prudência, automaticamente um texto que eu adoro, eu sou remetido direto ali em Gálatas 5, no versículo 22, que ali fala sobre o fruto do Espírito Santo. Na verdade, ali ele fala do amor, ele fala do gozo, da longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, meus amados. Isto é o que nos trará uma boa reputação, isto é o que nos trará e nos dará uma boa comunhão, é o que nos levará a desviar do erro, seja qual for o erro. Antecipadamente, nós tendo intrínseco dentro de nós esses ensinos, nós tendo em nós esses frutos do Espírito Santo, nós estaremos evitando esses erros, nós estaremos evitando os problemas, conforme eu falei há pouco. Mateus 7, ele nos diz que todo aquele que escuta a palavra de Deus e as pratica é assemelhado ao homem prudente, que edifica a sua casa sobre rocha, que desce a chuva, os rios correm, assopram os ventos, mas a casa permanece edificada sobre a rocha. Porém, aquele que ouve as palavras e não as cumpre, ou seja, ouve a palavra, leu a palavra, mas não cumpriu, ou seja, ele é comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre uma areia, ou seja, um exemplo que eu trago para os irmãos, simples e básico também, ele tinha toda a estrutura, Deus deu para ele o cimento, o cal, deu para ele os blocos,
a água, Deus forneceu tudo para ele, só que aí ele foi e simplesmente construiu a sua casa sobre uma areia. E quando a chuva veio e quando os ventos assopraram, ela foi levada. E a queda é enorme, meus amados. A queda é muito grande. Provérbios 12, no versículo 23, ele alerta que o homem sábio não alardeia apenas conhecimentos. Ele não alardeia apenas os conhecimentos, mas ele alardeia o seu coração. Ele abre verdadeiramente o seu coração. Quando ele fala com as pessoas, ele não vai falar somente o que ele sabe, ele abre o seu coração e passa para essas pessoas aquilo que ele sente. Passa para as pessoas aquilo que ele sente, aquilo que ele busca dentro do coração dele, dentro do coração deles. Eu queria fazer um adendo aos irmãos sobre o texto que foi lido, quando nós lemos no versículo 105 do Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu fiz um pequeno escrito aqui para os irmãos. Eu fiz um pequeno escrito aqui que nos traz assim. O texto lido, quando fala de lâmpada, ele se refere ao original, vela. Ou seja, esta iluminará aonde você colocará os seus pés. Então, o original diz vela. Então, ela vai iluminar ali seus pés, ali pertinho. Ou seja, ela trará para você uma claridade próxima, através, fazendo enxergar situações que te rodeiam e tudo. Já a palavra luz, ela se refere a fogo. A palavra luz, ela se refere a fogo, meus amados. E se referindo a fogo, ela traz a ideia de que ela está trazendo clareza para você daquilo que está longe, às vezes até fora do seu alcance mesmo. Ou seja, a palavra de Deus, ela trabalha tanto com aquilo que está perto de você, quanto aquilo que está longe. Então não se entregue a ilusões humanas, meus amados. Como eu falei no início da nossa aula, nós temos uma infinidade de literária. Para vocês terem uma ideia, eu não falei no início isso, eu vou falar agora. Para vocês terem uma ideia, a segunda literatura mais vendida no mundo é a autoajuda. PNL, Programação Neurolinguística, Coaching. Esta é a segunda literatura mais vendida. A mais vendida, eu não preciso nem falar para vocês qual é, não é verdade? Agora, nós precisamos, como cristãos que somos e já estamos na casa do Senhor, manter firme e alicerçada a nossa relação com a palavra de Deus. Não existe um livro de autoajuda tão poderoso quanto a palavra de Deus. Então, creiam firmemente nesta palavra, abracem ela com as suas mãos, mas com o coração aberto, que quanto mais vocês apertarem, mais ela possa entrar no coração de vocês e surtir os efeitos que Deus quer para cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu gostaria que o nosso pastor Gilson se pronunciasse, fizesse algum comentário a respeito. Nós temos uns 15 minutos.